Olá, muito bom dia, amigos, companheiros Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Estamos no capítulo 12 da Gênese, né? Falando sobre a Gênese mosaica. Estamos falando sobre os 6 dias. Hoje falaremos o finalzinho dos 6 dias, né? Do item 9 ao item 12. Lembramos que como esse item era muito extenso, nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte, nós relacionamos os 6 dias aos 6 períodos, né? Então, na realidade, um dia não correspondeu a 24 horas, e sim um período inteiro. Aí veio o período primário, transição, secundário, terciário, dilúvio, né? E o pós-diluviano. Cada um correspondendo a supostamente um dia aí, né? De 24 horas que nós colocamos. E a segunda parte, nós falamos um pouco do geocentrismo, né, e do heliocentrismo, que acreditava-se que tudo partiu da Terra, né, que é o geocentrismo. O universo partiu da Terra, que a Terra era o centro do universo. E depois, com o tempo, foi se descobrindo, né, que a Terra não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim o contrário. Né? Aí mudou a teoria para o heliocentrismo. Muito bem. Nós falamos que Moisés foi um grande legislador. Antes dele não existiam leis, né? E por seus escritos, fica claro que Moisés partilhava de crenças primitivas, né? Sobre a criação do universo, tais como a abóbada celeste, que era sólida, né, que era fixada nos cantos da crosta terrestre, né, e também ele fala em reservatórios superiores, né, de águas, né, a água inferior e a água superior. Isso ele fala no versículo 6 e seguintes, né? Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas para separar das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam em cima do firmamento. Então, Moisés colocou essa correlação, né, das águas inferiores às águas superiores. A água, segundo crenças antigas, era tida como elemento gerador. Moisés não fala da criação da água. Ele fala como se ela já existisse, como se ela sempre existisse. Se ela sempre existia. E aí que Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava, né, sobre as águas. Sobre esse conceito dá-se a entender que a terra foi ilhada no meio das águas. Abóbada sólida em cima, águas de cima, águas de baixo. Repetimos, para entendermos as colocações, somente sob a ótica da criação correspondente àquela época que ela foi dita. Não tem como acreditar nessa condição hoje. Aquela época que não se tinha conhecimento, era muito mais fácil de entender o que foi dito. Agora, e hoje? Com todo o conhecimento que adquirimos com as ciências da física, astronomia e também da geologia, né? Realmente, fica difícil acreditarmos como que algumas doutrinas ainda insistem em manter várias colocações e ainda atribuir a Deus. Pois Moisés fala: Deus disse. Entrando em contradição, nós percebemos, né, que o que ele escreveu foi de origem divina. Deus não se contradiz. Portanto, hoje vemos que o que ele expressou foi as suas próprias ideias e colocou: Deus disse. Os 10 mandamentos são leis divinas. O restante é lei mosaica, não foi Deus que disse. Foi ele que disse. Um ponto em comum
Moisés e a própria ciência hoje mostram que o homem foi feito do limo da terra. Porém, tem um fato que pesa aí, né? O fato da mulher ter sido criada da costela de Adão. Não faz sentido. Pura alegoria. Ora, se consegue fazer o homem do limo da terra, por que Deus não fez a mulher também do homem do limo da terra? Da mesma forma que poderia ser feito o homem, poderia ser feita a mulher. Que diferença tem o homem da mulher? Nós não somos iguais? Quem faz a distinção entre homem e mulher são os homens. Deus jamais irá fazer distinção. Hoje, graças a Deus, as mulheres estão sendo mais valorizadas, né? Atuando em todos os setores da sociedade. Faz necessário. Nós estamos em 2022. Todo esse tempo da vinda do Cristo que Ele nos ensinou que todos somos iguais perante Deus. E agora, depois de todo esse tempo, que a mulher está conseguindo os seus direitos reconhecidos, né? Que os seus direitos sejam reconhecidos. Que até então era somente aos homens. Quando não temos o conhecimento, se faz mais difícil de explicar as leis gerais que regem o universo. A criação lenta e contínua, moldando, se adaptando a cada nova realidade, se preparando para receber o homem. E é mais fácil e é mais cômodo crer no espetaculoso. Tudo foi criado assim, ó. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita em um dia. Deus seria capaz de o fazer, sem dúvida, e não em 6 dias. Deus seria capaz de estalar os dedos e criar um planeta. Como não? Agora, Deus, um ser eterno, fazer tudo instantaneamente? Não tem cabimento, porque Deus é eterno, não teve começo e não tem fim. Para que Ele vai fazer um planeta assim, de um dia para o outro? Em 6 dias, uma semana? As suas leis são leis divinas, elas não se restringem aqui ao plano Terra, mas ao universo todo. Né? Os 6 dias aqui foram 6 eras de criação, não é só da Terra. Isso aí serve para cada novo planeta que é constituído. Vejamos um exemplo um pouco fora do contexto, mas vai ilustrar bastante. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor francês, estudioso, foi chamado a comparecer a uma reunião de mesas girantes, o que na época era moda e diversão para a sociedade parisiense. O estudioso Kardec, depois denominado Allan Kardec, não se ateve aos efeitos das mesas. Ele foi além. Ele não se divertiu com as mesas girando. As mesas respondiam perguntas. Então ele foi na causa. A mesa não poderia levantar, tudo bem, mas e responder perguntas? Não tinha como. Então ele foi verificar o que estava por trás. Então, hoje, o Espiritismo é puro raciocínio. Hoje o Espiritismo é pura lógica, né? Raciocinado, a doutrina raciocinada. Mas para que chegássemos nessa época, foi necessário o espetáculo, foi necessário chamar a atenção, vamos dizer assim. Então, a maioria acredita que o chamar a atenção é o ponto-chave. Tem uma frase dentro da Gênese que ela coloca um ponto muito bonito, muito bonito. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a essas palavras traçam. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus
a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhe houvera parecido menor e menos poderoso, fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, e em seu sentido oculto deve-se pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.